Olá! Hoje, dia 29 de junho de 2022, eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Previdência em 10 minutos. Aqui, na Rede Previdência, você fica totalmente atualizado sobre todos os temas do direito previdenciário. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, 10 minutinhos de atualização. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, esse é o momento, seja notificado e seja lembrado todos os dias de se atualizar aqui com a gente. Hoje nós vamos tratar de dois temas. Uma vitória muito importante para a advocacia previdenciária, mas também para os segurados, que terão, então, mais um reforço aí na conquista dos seus direitos. E também vamos falar sobre dano moral na seara previdenciária. Essa matéria que tanto tem crescido, que tanto tem desenvolvido, e que nós como operadores do direito, temos que ter bastante responsabilidade para tratar desse tema. Vamos começar falando, então, da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara do desconto de honorário advocatício diretamente no benefício previdenciário. O que acarreta isso? Qual é a grande novidade disso? Que, visto assim a primeira monta para aqueles que não são operadores do direito, pode parecer mais uma desvantagem para o segurado, mas não é. Muito pelo contrário. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que autoriza o desconto dos honorários do advogado diretamente do benefício recebido pelo cliente em processo administrativo. Isso que já pode ser feito na seara judicial, passará a ser possível ser feito também no processo administrativo. Qual é a vantagem disso, pessoal? É justamente porque quando você contrata um advogado para fazer o seu processo ainda no INSS, né? Ou seja, você vai contar com toda a expertise, com todo o conhecimento, e esse processo administrativo vai ser feito com muito mais possibilidades de êxito, uma vez que você terá todo o acompanhamento técnico, né, de alguém habilitado. Um dos problemas que a gente vinha enfrentando, né, a advocacia previdenciária vinha enfrentando, era justamente a impossibilidade de fazer esse desconto, né, diretamente no âmbito do INSS. E por que isso é bom para o segurado? Porque é mais seguro, porque os profissionais estarão se sentindo mais seguros, e você também vai poder contar, e aí fica nosso alerta de sempre, que os segurados devem procurar profissionais habilitados para lidar com essas situações. Então, a lei de benefício hoje não prevê isso, então esse desconto ele não pode ser feito, mesmo que haja uma autorização do segurado. O relator Ricardo Silva, então, apresentou um substitutivo ao projeto de lei 4830 de 2020, né, que é do deputado Rodrigo Coelho, e de acordo com esse novo texto que foi aprovado, esse desconto não poderá passar o limite de 30% do benefício. Então, mantém-se aí, né, essa margem de 30%, que é a mesma margem, por exemplo, dos consignados. Então, essa lei está avançando, tem o apoio da OAB, né, do nosso Congresso Nacional, do nosso Conselho Federal, e o projeto tem avançado na Câmara. Mais uma segurança para a advocacia previdenciária, mas também uma segurança para os segurados, né? No momento da contratação, mais um alerta para a contratação de profissionais efetivamente habilitados para exercer essa atividade, que é a advocacia administrativa, ou seja, o pedido direto no âmbito do INSS deve ser procurado também um profissional com bastante conhecimento, com expertise. Vamos falar sobre o dano moral decorrente de erro do INSS em duas situações muito diferentes, né? Vamos falar primeiro do dano moral, a obrigação de indenizar em razão do vazamento de dados sobre a pensão por morte. Então, a gente tem ouvido muito falar sobre essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Com a edição dessa lei, ficou mais fácil você cobrar que instituições não vendam, não passem os seus dados
para outras instituições, por qualquer motivo que seja. O que aconteceu aqui no caso prático foi que uma segurada, uma pensionista, passou a receber a pensão por morte, havia perdido seu esposo e logo então entrou com o pedido e teve esse benefício concedido. Acontece que, ao ter o benefício concedido, ela passou a ser importunada diariamente por financeiras, oferecendo todo tipo de serviço, de empréstimo, e tentando um contato por todas as formas possíveis, através de ligações, mensagens via SMS, WhatsApp, e a vida dessa pessoa passou, então, a ser ainda mais difícil, já que ela estava num momento muito difícil, tendo perdido seu esposo, e ainda ter que lidar com essa importunação diária, né, oferecendo crédito a todo momento, de todo tipo. Então, ela ingressou em juízo, né, a 12ª Turma Nacional do Juizado Especial de São Paulo condenou o INSS em R$ 2.500 em razão da divulgação dos seus dados pessoais para as aludidas instituições financeiras, sem que essa pessoa tivesse autorizado. A juíza relatora do caso, doutora Janaína Vale Gomes, lembrou que o tratamento de dados exige o consentimento do titular e recordou ainda que a nova lei proíbe o poder público de transferir dados constantes em sua base de dados para as entidades privadas e estabelece a responsabilidade do controlador e a obrigação de reparação em caso de violação dessas regras. Então, sendo o INSS o controlador dos dados dos seus segurados, dos seus beneficiários, ele não poderia passar esses dados sem autorização. A juíza destacou que o transtorno ocorreu ainda por mais ou menos 15 dias, em momento difícil da vida da autora. Então, ela vinha passando, inclusive, por um tratamento médico em razão deste momento delicado. Foi, então, o entendimento em que caracterizou-se a conduta do INSS, que foi o vazamento dos dados, e, então, o dever de indenizar esta segurada, né, pensionista do INSS. Nós precisamos trabalhar com muita responsabilidade essa questão do dano moral para que a gente não tenha uma vulgarização do tema, e aí a gente nem todas as situações a gente vai conseguir configurar esse dano moral, porém, é bastante interessante a evolução da jurisprudência no sentido de condenar a autarquia a pagar valores decorrentes de dano moral, como nesse caso prático, né? Vamos continuar, então, todos bem alertas em relação a essa extrapolação do seu poder que o INSS vem exercendo. A gente sabe que, né, na nossa prática, a gente escuta de muitos clientes que está sendo importunado em diversos momentos. Muitas vezes o cliente nos informa que recebeu ligação dizendo que o benefício foi implantado e a gente ainda nem tem essa informação. Ou não está no processo judicial, enfim. É uma situação corriqueira e que deve, sim, ser coibida através da condenação, como no caso que a gente relatou aqui da 12ª Vara de São Paulo. O INSS deve indenizar a família do segurado falecido devido ao seu erro administrativo. Então, o INSS deverá indenizar a família de um segurado devido a um erro administrativo no pagamento da aposentadoria. O INSS ele reconheceu este erro administrativo por conta da falha. O segurado ficou quase 6 meses sem receber a sua aposentadoria por invalidez. Quase 6 anos, desculpa. Entre dezembro de 2006 e agosto de 2012, o órgão não pagou o benefício a que o segurado tinha direito. Ao julgar esse caso, a Vara Civil do Pará entendeu que não pode ser encarado como apenas um mero equívoco, ainda que tal fato não desobriga o INSS de realizar o pagamento das parcelas retroativas. Então, ainda que tenha havido o reconhecimento desse benefício, o pagamento das parcelas retroativas, não se pode deixar de reconhecer o erro, o dano, a conduta,
a conduta do INSS em não conceder um benefício que era devido por durante 6 anos. E a não percepção deste benefício de aposentadoria por invalidez durante 6 anos gerou, sim, um dano que foi suportado por este segurado. E, justamente com este entendimento, a vara entendeu que cabe o dano moral previdenciário, devendo o INSS pagar à família, no caso que o segurado já faleceu, um valor de R$ 50 mil, além do pagamento das parcelas atrasadas do benefício suspenso injustamente. Então, pessoal, o dano moral, a discussão do dano moral, ele tem evoluído, ele tem crescido, a jurisprudência tem avançado muito nesse sentido, mas nós, operadores do direito, temos que trabalhar com muita responsabilidade esse tema, justamente para que não fiquem os nossos segurados, né, os nossos clientes desprotegidos em relação ao dano moral. Mas é bastante gratificante a gente perceber que esse tema tem crescido e a resposta tem sido positiva para o segurado, com reconhecimento do ato, do erro, da ação da autarquia e a sua devida reparação, né, dentro da perspectiva do dano moral. Quando a gente consegue provar o ato, a conduta e o dano. Provado essas duas coisas, cabe sim a indenização. E esse tem sido o avançar, ainda devagar, ainda um tanto quanto incipiente, mas tem avançado ao reconhecimento do dano moral previdenciário. Essas foram as nossas atualizações de hoje, essas foram as nossas notícias, e nos vemos na próxima quarta-feira. Até a próxima!